Eu leio o Huckmacher, finalmente eu posso dizer isso. A gente fala muito do Huckmacher aqui no Vitral, vários convidados que a gente já recebeu, sempre cita conceitos, livros, falas do Huckmacher. A gente mesmo, eu já tive a oportunidade de assistir muitas palestras, ler artigos sobre o Huckmacher, mas ainda não tinha me dedicado a ler a fonte, ir na fonte, ver o que o cara mesmo escreveu. E eu comecei logo por esse livro aqui, Filosofia e Estética. É um dos livros mais difíceis, mais hardcore aí do Huckmacher. Não sabia, fui desinformado, peguei esse, Huckmacher deve ser bom, vou ler. Apanhei bastante para compreender esse livro. Foram quase 2 anos tentando ler, não passava do primeiro ou do segundo capítulo, mas finalmente, desde o início desse ano, me debrucei nele. Não conseguia ler mais do que 3 páginas por dia, de tão denso que é. E depois de ler, para tentar fixar o que eu entendi aqui, eu tentei escrever alguns textos, resumir alguns capítulos e fiz aqui uma resenha. Por isso eu estou com o notebook aqui, tenho 5 páginas dessa resenha que eu fiz com as anotações e quero compartilhar com vocês algumas reflexões a partir desse livro, Filosofia e Estética, e aplicações que a gente pode ter enquanto cristãos brasileiros, artistas, produtores de cultura do século 21, ano de 2025, a partir de um autor que é de um outro contexto muito diferente do nosso e de uma outra época. O que a gente pode trazer hoje? Esse vídeo é exclusivo aqui para a comunidade vitralistas, então se você está tendo acesso a esse vídeo, saiba que esse vídeo foi feito exclusivo para você, somente para aquelas pessoas que têm nos apoiado. E já deixe seu comentário aí, por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo, se quer que a gente tenha mais conteúdos como esse, de resenhas de livros. E me sugira também outros livros que seriam interessantes a gente trazer, sugestões de leituras, de temáticas e formatos também. Estou ainda experimentando aqui também esse formato, estou gravando aqui em casa, no meu escritório. Tá uma bagunça aqui por trás das câmeras para a gente montar esse visual. Então espero que vocês gostem também desse formato. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar de quem é o Huckmacher. Esse é um nome muito conhecido, se tornou conhecido no Brasil principalmente por causa da música do Marcos Almeida, Eu Leio o Huckmacher. E no capítulo 2 do livro, o Huckmacher conta um pouco da história dele. Muitas coisas que está aqui eu não fazia ideia. Ele é holandês, foi fundador e professor do Departamento de História da Arte da Universidade de Amsterdã e de algumas outros departamentos de arte em outras universidades da Europa e também nos Estados Unidos, pelo que a biografia dele conta. E uma informação que eu não fazia ideia, que eu nunca tinha visto alguém falando sobre isso, é que ele foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e foi lá, na prisão, que ele começou a ler a Bíblia. Ele veio de uma família, talvez aquele protestante nominal europeu, e não tinha o costume de ler a Bíblia, mas quando ele estava na prisão, o único livro que estava disponível lá para ser lido era uma Bíblia, então ele começa a ler a Bíblia, e talvez a gente possa dizer que ali foi um encontro dele com Cristo, né? Assim que as coisas se estabilizam, que ele volta para casa, ele procura ser batizado e se integrar a uma igreja. E quando ele é transferido para uma outra prisão, em Stanislau, ainda ali no período de prisioneiro de guerra, ele se depara com outros livros. Nessa prisão tinha outros livros de psicologia, de história, de filosofia. Ele começa a se interessar por esses outros assuntos também. Depois ele sai da prisão, volta para casa e ele decide se integrar à universidade. E ele entra numa crise. Ele quer continuar seus estudos nas áreas de filosofia e tudo mais, mas ele entra numa crise. Como é que eu, como cristão, posso ser intelectualmente ativo e principalmente numa área como filosofia? Será que tem compatibilidade a filosofia com a fé cristã? Porque quando ele olhava para alguns autores, como Kant, por exemplo, ele dá o exemplo de Kant, ele não vê como um cristão pode ser kantiano, adotar a cosmovisão de Kant sobre o mundo, sobre a vida, e continuar sendo cristão. São 2 cosmovisões incompatíveis. E ele não encontra compatibilidade com outros filósofos também. E no meio dessa crise é que um capitão da marinha, Huckmacher servia ali a marinha holandesa, o capitão apresenta para ele um filósofo chamado Duyve, que era cristão e construía toda a sua filosofia a partir da cosmovisão cristã. E então Huckmacher começa a devorar os livros de Duyve. E
A filosofia de Dovey é a principal base para tudo que o Huckmacher vai desenvolver nesse livro. E foi uma das principais influências que Huckmacher tem, além de outros autores, como Kuyper, e depois contemporâneo ao Huckmacher, Schaeffer, e outros que ele vai começando a ter contato e adotando muito nas propostas filosóficas dele. E qual que é a proposta desse livro aqui, Filosofia Estética? O livro ele não foi escrito originalmente para ser um livro, como uma unidade. O Huckmacher não sentou e falou, vou escrever um livro sobre filosofia estética. O livro é uma coleção de ensaios acadêmicos escrito entre os anos 50 e os anos 70. E foi reunido postumamente. Depois passou por um processo de edição e reuniu esses ensaios que foram considerados de temas semelhantes e que tinham alguma unidade lógica. Mas como ele não foi escrito para ser um livro originalmente, são ensaios publicados em momentos diferentes, para mim isso trouxe uma dificuldade na leitura, porque não tem uma progressão do raciocínio, né? São artigos escritos para um público específico, num contexto específico, e que ele não fica explicando demais alguns termos, porque ele já parte do pressuposto que aquele público, para quem ele está escrevendo, entende sobre aquilo, e não é pensado para um público mais amplo, um brasileiro em 2025 lendo. E aqui no livro, ele nos dá uma breve apresentação da filosofia da ideia cosmonômica, sempre embola para falar essa palavra, que é uma teoria desenvolvida pelo Dovey e traz algumas aplicações dessa teoria para a arte e para a estética. E o que é essa tal da filosofia da ideia cosmonômica? Primeiro, cosmo vem do grego cosmos, que significa ordem, universo, criação, e nômica do grego nomos, que significa lei, ou seja, cosmonômica significa literalmente a ordem de leis do universo, ou a ordem de lei do cosmos. E segundo essa abordagem, o Dovey afirma que Deus criou o mundo com uma ordem. E essa ordem se manifesta em diversas esferas de lei, diferentes aspectos da realidade. São 14 esferas. Eu vou ler aqui para vocês as 14 esferas, paciência aí para a gente ouvir cada uma delas. Primeira esfera é a numérica, que trata dos números e da contagem, tudo que envolve quantidade. Espacial, relaciona-se com forma, tamanho e lugar, diz respeito a como as coisas ocupam o espaço. A esfera física envolve energia, movimento e leis naturais. É o funcionamento do mundo material. A esfera biótica, ou da vida, diz respeito à vida dos organismos, o que diferencia um ser vivo de uma pedra, por exemplo. A esfera psíquica, ou sensível, é a esfera das sensações e das percepções, inclui sentir dor, prazer, medo, fome. A esfera lógica ou analítica, ela se refere ao raciocínio e à lógica, é onde pensamos e analisamos e comparamos as ideias. A esfera histórica ou cultural, formativa, que envolve a ação humana ao longo do tempo e onde criamos cultura e transformamos o mundo. A esfera lingual ou simbólica, que diz respeito à comunicação por palavras ou por sinais, e é como damos nomes às coisas e nos expressamos. A esfera social trata das relações entre as pessoas, como vivemos em comunidade, como nos organizamos. A esfera econômica se relaciona ao uso e gestão dos recursos, inclui o trabalho, o tempo, o dinheiro, a produção. A esfera jurídica ou da justiça é a esfera da justiça e do direito, onde buscamos o que é justo para todos. A esfera estética, que é o tema desse livro, trata da beleza, da harmonia e da forma, e é onde percebemos e criamos o que é belo. A esfera ética ou moral, que se relaciona com o nosso entendimento de bem e de mal, é onde decidimos o que é certo a fazer. E por último, a esfera pística, ou esfera da fé, que é a mais profunda, ligada à fé e à visão de mundo, não somente no sentido religioso, mas as nossas crenças fundamentais. E essas 14 esferas estão interrelacionadas. Uma não vive isolada das outras, uma depende da outra, e cada objeto, cada artefato da nossa vida, cada área da nossa vida vai ter mais de uma dessas esferas. Porém, cada uma dessas esferas possui suas próprias normas e sua própria estrutura. Você não deve tentar explicar algo que pertence a uma esfera a partir de outra. Por exemplo, usar critérios da esfera econômica para julgar questões da esfera biótica, que tem a ver com biologia, com a vida,
ou usar critérios da esfera física para julgar a arte, que pertence à esfera estética. E Huckmacher vai criticar muito das filosofias modernas por tentarem explicar a totalidade da realidade com base em apenas uma dessas esferas. Aí ele cita algumas possíveis filosofias, por exemplo, o materialismo reduz tudo à física, ou o racionalismo reduz tudo à lógica, o psicologismo reduz tudo à experiência subjetiva, e isso ele até chama de idolatria. Ele diz que essas pessoas que ao adotarem uma dessas filosofias estão transgredindo o segundo mandamento de Deus e elas se prostram diante de uma abstração feita por eles mesmos. Pois, enquanto cristãos, nós somos chamados a desenvolver uma filosofia que parta do reconhecimento de Deus como Criador e legislador de todas as coisas. E nós somos chamados a desenvolver uma filosofia que vê a realidade como um todo coerente, que é ricamente estruturado e sustentado por normas divinas. Então nós chegamos à temática desse livro principal, que é a esfera estética, uma das 14 esferas de Doiver. E a estética nesse modelo não tem a ver somente com um gosto subjetivo, só um gosto pessoal, mas ela é uma função real da criação, com suas próprias leis, e são orientadas pela harmonia bela, como Huckmacher vai dizer. Isso significa que existe uma ordem estética no mundo, uma normatividade que pode ser obedecida ou transgredida, e ela foi instituída por Deus. Na própria realidade criada por Deus, já existem normas dessa estética e cabe a nós conhecê-las e saber aplicá-las. E aí, essa harmonia bela, que como Huckmacher chama, é uma coerência entre forma, ritmo, proporção e sentido. Vou dar alguns exemplos aplicados a alguns gêneros da arte. Por exemplo, na música, ela se manifesta no tempo certo em que a nota deve soar. Se eu pegar um violão e começar simplesmente a bater meus dedos nas cordas, você vai olhar para aquilo e vai dizer, não, isso não é música. Você não está obedecendo a algumas normas, você não está produzindo sons que já foram definidos. Eu não entendo nada de música, para isso que estou afirmando, mas a gente consegue no mínimo reconhecer se uma pessoa está tocando violão de verdade ou se ela só está agredindo as cordas do violão. E na pintura a gente vai ter essa harmonia bela no equilíbrio entre cor e composição. Por isso o Huckmacher vê com muito maus olhos a nossa pintura pós-moderna ou contemporânea, né? Nesses pontos eu vou discordar dele em algumas partes, mas isso é um assunto para outro vídeo. Na arquitetura, a harmonia bela está na relação entre a função, o espaço e a beleza. E essa beleza que está na harmonia bela e que deve ser identificada em cada gênero artístico, ela não tem um fim em si mesma. A beleza aponta para o Criador. Assim como o céu declara a glória de Deus, como o Salmo 19 nos diz, também uma canção, uma dança verdadeira, um poema bem feito também vai declarar a glória de Deus apenas pela sua beleza. E a estética como esfera, ela nunca se manifesta isoladamente. Toda obra de arte é um entrelaçamento de várias esferas de lei. Por exemplo, nós temos a esfera histórica. Qual é o tempo dessa obra? É uma obra que foi feita agora em 2025 ou foi feita no ano de 1500? A esfera social, como que essa obra se relaciona com o povo que a recebeu imediatamente? Se é uma música aqui no Brasil, como que o povo brasileiro escuta essa música? Se é uma pintura holandesa, como que os holandeses, as pessoas ali daquela época, absorveram aquela obra? A esfera física, os materiais que foram usados. Foi usado concreto, foi usado madeira, foi usado tinta para essa obra, enfim. A esfera simbólica, quais são os significados dessa obra? Para que mensagem, para que conceito essa obra aponta? Então, a obra de arte, ela pertence à esfera estética, mas ela não vive isolada na esfera estética, ela vai se relacionar com outras esferas também. Mas, se eu for avaliar uma obra de arte, eu devo começar pela esfera estética. Avaliar aquela obra começando a partir das normas da esfera estética, e depois eu passo pelas normas de outras esferas que aquela obra de arte possa estar se relacionando. Mas, em primeira medida, uma obra de arte deve ser avaliada pelas normas da esfera estética, que é a esfera a qual ela pertence. E nesse sentido,
o Huckmark identifica uma crise contemporânea. E olha que aqui ele está escrevendo pelo menos 60, 70 anos atrás esses textos, mas ele percebe uma crise contemporânea da perda da beleza, que é uma consequência da perda de Deus. Quando a nossa sociedade parou de se organizar a partir de uma cosmovisão cristã, como a gente teve por séculos nessa sociedade ocidental, a gente também perdeu uma base do que é a beleza. Quando o homem rejeita o Criador, ele também perde o sentido da criação e por isso ele perde o senso do belo. Pois a beleza está ligada ao real, ao amor, à justiça e à vida. E nesse sentido a beleza está ligada ao próprio Deus. Por isso, onde há uma negação de sentido, como nas filosofias do niilismo, do irracionalismo ou do hedonismo, há também uma feiura, o que Huckmark vai afirmar. A arte torna-se apenas um grito, um ruído, um fragmento. E é isso que nós vemos em boa parte das obras de arte contemporâneas. O Huckmark, no livro aqui, ele vai dar muita ênfase às artes plásticas, ele dá muitos exemplos de artes plásticas do seu tempo ou de outros tempos, mas nós também podemos trazer isso para outros gêneros. Por exemplo, na arquitetura contemporânea, ela não preza tanto pelas normas da esfera estética. A boa parte da nossa arquitetura, ela não parte dos princípios que seriam estéticos para aquela arquitetura, mas ela se rendeu a normas de outras esferas, como por exemplo a esfera econômica. Boa parte da nossa arquitetura é feita a partir da lógica de consumo. O que vai dar para ganhar mais dinheiro e usar menos recursos para fazer isso daqui? Dentro da dança, do teatro, do cinema, a boa parte das obras de arte que estão sendo feitas não expressam mais beleza, mas é um grito de desespero. Ou vão por um caminho da fuga da realidade, tendo o hedonismo como norma. O que eu posso tirar de máximo prazer a partir dessa experiência, desse artefato cultural. E por isso a gente produz um humor que tem a risada como objetivo final. Então não importa se isso vai ferir outra esfera, por exemplo, a esfera da ética ou da moral, pois o objetivo é a risada pela risada. Ou nós temos uma arte com uma sensualidade, com uma sexualidade exacerbada. Ou eu preciso de algo que mexa completamente com os meus sentidos. Então eu preciso de um filme que mude, tenha corte de câmeras o mais rápido possível, tenha um máximo de informação para que aquilo mexa com os meus sentidos e me estimule de alguma forma. E nós avaliamos a qualidade de uma obra, no nosso contexto contemporâneo, não pela qualidade estética dela, mas o quanto ela vai mexer com os meus sentidos. E que também pertence a uma outra esfera. A música, não é mais tão valorizada a música esteticamente desenvolvida. A música está cada vez mais simples, pelo menos aquilo que vai ser escutado pela maioria das pessoas ou que vai fazer mais sucesso. A poesia, e aqui incluindo também as letras das músicas, estão cada vez com letras mais curtas, mais simples, mais repetitivas, com rimas mais pobres, com temáticas sempre as mesmas, com muita exaltação ao prazer. E tudo isso é um fruto da negação do sentido do nosso tempo, das filosofias do niilismo, irracionalismo e hedonismo, pois se não há Deus, se não há normas estabelecidas por Deus, se não existe uma verdade absoluta, se não há um sentido para a vida, então o que mais vale é eu me entregar às sensações do momento ou a algo que satisfaça os meus desejos mais primitivos, digamos assim. E no meio dessa crise contemporânea, o Huckmark vai falar também sobre a arte cristã. A gente tem alguns blocos aqui do livro, em alguns dos ensaios que ele escreve para falar da arte cristã. E quando o Huckmark aborda esse tema, ele vai dizer que a primeira coisa que determina se podemos considerar uma arte cristã não é o seu conteúdo. Olha o que ele diz, olha essa citação. Não podemos, portanto, referir-nos à maior parte da arte do Renascimento como arte cristã, muito embora muitos temas cristãos sejam apresentados, porque essas obras foram feitas sob a influência do ideal humanista de personalidade, ou do ideal científico nele baseado. E nesse sentido, o Huckmark também diz que uma pintura de uma paisagem, ela pode ser muito mais cristã do que uma representação de Cristo na cruz.
se a primeira for fruto de uma mente redimida, enquanto a segunda expressa apenas uma cosmovisão humanista. O que o Huckmark está dizendo? Que não basta ter um tema cristão para uma obra de arte ser cristã. A questão é qual é a cosmovisão daquele artista que está produzindo essa obra, pois talvez ele esteja entregue às mesmas questões do nosso mundo contemporâneo, essa mesma crise da perda da beleza, que é consequência de uma perda de Deus. O nosso artista cristão também está entregue a ela, também teve uma perda da beleza, consequência de uma perda de Deus. E aí, como é que ele pode produzir uma arte genuinamente cristã? Eu elenquei aqui 5 pontos que o Huckmark traz pra gente. A primeira delas é essa de que a arte cristã não é somente a arte com tema cristão. E o Huckmark vai insistir que a arte cristã não precisa ter um tema religioso, não é sinônimo de uma arte religiosa, pois não basta pintar uma cruz, escrever uma música com o nome de Jesus ou usar versículos. A verdadeira arte cristã é aquela que nasce de uma visão de mundo transformada por Cristo. Citação do Huckmark: somente se os corações estão verdadeiramente em Cristo podemos esperar arte cristã. Segundo ponto que ele traz, a arte cristã expressa o mundo como ele é, como ele pode ser, ou como ele pode ser. Uma pintura de uma árvore, um filme sobre o sofrimento humano ou uma música sobre amizade podem ser mais cristãos do que a arte explicitamente gospel, como nós temos o termo no Brasil hoje, se elas forem feitas com verdade, com beleza, com amor à criação. Pois a arte cristã ela não foge do mundo, mas ela vê o mundo com olhos da redenção. Terceiro ponto, a intenção do artista importa mais do que o conteúdo religioso. Para Huckmark, o mais importante não é o símbolo ou a linguagem usada, mas a direção do coração do artista. Se o artista está buscando a verdade, a forma bela, a fidelidade ao chamado criativo, isso já é um testemunho cristão. E não necessariamente se ele vai abordar temáticas de cunho religiosa. E talvez mesmo abordando temáticas de cunho religioso, como ele citou ali as artes do Renascimento, ele pode estar produzindo uma arte que não é cristã, porque a intenção ali daquele artista, a forma como ele vai trabalhar os elementos ali daquela obra de arte, talvez não apontem para Deus, pois não parte desses pressupostos, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo, daquilo que é fiel. Próximo ponto, o cristão pode usar qualquer estilo, desde que obedeça à verdade e à forma. Porque Huckmark defende isso também, que não existe um estilo de arte cristã. Um artista cristão pode produzir algo clássico, moderno, barroco, minimalista, ou se estivermos falando de música, poderia ser de vários gêneros e ritmos, ou de literatura, poderia ser poesia, romance, conto, ficção científica, distopia, romance policial. O que importa é se o artista está respeitando as normas estéticas da criação e expressando algo verdadeiro. E por último, a arte cristã não precisa pregar, ela precisa ser fiel. A arte não precisa explicar tudo, ela não precisa evangelizar diretamente. Ela pode sugerir, provocar, emocionar, questionar, e se isso tudo for feito com integridade, ela estará glorificando a Deus. Então, o Huckmark vai falar também sobre a relação da igreja enquanto instituição com a arte, e por mais que Huckmark ame a igreja e ame a arte, ele afirma que não tem como misturar as duas, pois se você misturar as duas de uma maneira ruim, você vai matar as duas. No capítulo 5 ele chega a afirmar assim: se a igreja tivesse de imiscuir-se ativamente na arte, ela ultrapassaria sua esfera de soberania, e isso de certo significaria a morte da arte. O que ele está dizendo? Que a igreja como instituição, ela pertence à esfera pística, à esfera da fé, e ela tem um papel claro. Qual que é o papel da igreja? Alimentar o corpo de Cristo com a palavra e os meios de graça. E a arte, por outro lado, ela pertence à esfera estética, e a sua missão é expressar com beleza, com verdade, a realidade criada e vivida. E nós temos um grande perigo da igreja engolir a arte. Quando a igreja tenta controlar a arte, seja ditando o estilo, o tema ou a linguagem, ela age fora do seu chamado, e o resultado é que, de um lado, a arte morre, porque ela vai virar propaganda e vai perder a liberdade e a integridade.
Mas, de outro lado, a igreja vai se descaracterizar. Olha essa citação do Huckmacher também. A igreja, se age verdadeiramente como igreja, aplicará as normas conforme se aplicam à igreja como instituição e não conforme critérios estéticos. Se ela tivesse de aplicar os critérios estéticos, então a igreja já não estaria funcionando como igreja, mas como associação para a promoção da arte cristã ou algo do tipo. Ou seja, se a igreja tentar avaliar uma obra de arte a partir dos critérios da esfera pística, ela vai estar avaliando aquela obra de arte como se fosse uma doutrina, como se fosse liturgia. E então ela vai estar confundindo a sua vocação e oprimindo a arte com normas que não lhe pertencem, pois a arte deve ser avaliada com as normas da esfera estética. Ele também fala que sobre a arte com fins religiosos pode ser problemática. Ele adverte que usar a arte apenas como ferramenta de culto ou de evangelismo pode até parecer piedoso, mas no fundo é reducionista, pois torna a arte como um meio para um fim espiritual e por isso ela perde a sua dignidade como criação de Deus. Isso ele não está dizendo que não exista uma arte para um fim religioso, ou um fim litúrgico e devocional. Ela existe e pode ser boa. E existe uma maneira certa de se fazer uma arte para esse fim. Porém, essa é uma forma entre muitas. Não deve ser a única maneira como a igreja se relaciona com a arte. A arte não pode ser justificada, ou não deve ser justificada somente como um fim litúrgico ou evangelístico. Se nós limitarmos a arte a isso, nós estaremos matando a arte e estaremos extrapolando a soberania das esferas de lei aqui instituídas por Deus, como Doiver e como Huckmacher interpretam. E por último, a igreja precisa da arte, mas não para controlá-la. Ele fala também, e aqui a gente tem isso no prefácio, citando a arte não precisa de justificativa, de que a igreja não deve ser cega à estética. Pelo contrário, ele afirma que a igreja precisa de olhos. A gente tem as mãos para servir, a gente tem os pés que vão até onde as pessoas estão, a gente tem a boca para pregar, mas a igreja também precisa de olhos para ver, para perceber o belo, a importância da estética, e falta muito à igreja contemporânea olhos que percebam aquilo que é belo. E aí ele diz que a igreja precisa sim formar e apoiar artistas cristãos e oferecer espaço para a sensibilidade estética, incentivar a criatividade, a beleza e a verdade, mas isso fora do controle institucional direto. Pois o papel da igreja não é comandar a arte, mas nutrir corações e mentes redimidas que no mundo produzirão arte fiel a uma genuína cosmovisão cristã. E aqui foram apenas algumas reflexões que eu tive ao ler esse livro. Daria para fazer uma série de vídeos, é difícil resumir um livro tão denso, apesar de poucas páginas, muito denso em poucos minutos aqui de vídeo. Então foi apenas uma introdução para te instigar a também ler essa obra e outras obras do Huckmacher. A gente deve ler alguns livros do Huckmacher no Clube do Livro do Vitral. Quem sabe a gente lê esse aqui também, mas provavelmente mais para frente a gente vai começar com outros livros mais introdutórios da filosofia do Huckmacher. E por favor, deixe seu comentário aqui nesse vídeo para eu saber. E aí, vocês gostaram desse formato? O que vocês acham dessas afirmações do Huckmacher sobre filosofia, sobre estética, sobre arte, sobre igreja, sobre como o cristão produz arte, como se relaciona com a arte? E, por favor, vamos continuar conversando, não só aqui nos comentários desse vídeo, mas mande ali seu comentário lá no grupo dos vitralistas, no grupo dos vitrais, para a gente continuar essa conversa e assim amadurecermos a nossa produção artística. A gente tem muitos dos vitralistas, eu sei, que são artistas de alguma arte. E como é que isso tudo que a gente falou aqui pode se aplicar na arte que você está produzindo? E como que a sua comunidade local vai se relacionar com isso também? Será que a sua comunidade local compreende as coisas dessa forma? Como que a gente pode contribuir para a nossa comunidade local a partir desses conceitos também? E é isso, aguardo vocês nos próximos vídeos, espero poder fazer outras resenhas e trazer outros conteúdos aqui para vocês também. Valeu, vitrais, e até a próxima!